Hermano José é uma grande figura da cultura portuguesa e o gênio criador do humor em Portugal. As palavras não são minhas, são do Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, proferidas recentemente durante a apresentação da RTP Memória e da RTP3 na TDT, a Televisão Digital Terrestre. Hermano, bem-vindo de novo à RTP Internacional, ao programa Germano Campos Entrevista. Reveste neste elogio? Olha, Germano, antes de mais nada, deixa-me amplexar-te com muita profundidade. Porque, além de seres um bom homem, és uma presença positiva no meu horizonte. Muito obrigado. Há assim umas pessoas que têm a luz porque teimam em ver o lado bonito das coisas. E tu realmente és um verdadeiro... És uma figura de ficção quase, porque a humanidade hoje em dia não funciona assim. Portanto, feita esta declaração de voto, também explica... A declaração de princípio. De princípio. De princípio porque estamos no início, não é verdade? Explica também porque é que eu estou aqui no meio de um dia tão complicado, onde deveria estar a caminho de qualquer sítio para fazer não sei o quê. Mais importante, obviamente. Não, que pagasse. Que pagasse. Porque tu tens as coisas que dão dinheiro e as coisas que não dão. E as coisas que dão dinheiro estão sempre... E esta não dá. E esta, como não dá, só tendo muito respeito é que a pessoa vem. Portanto, feita esta declaração de voto, devo-te dizer que o que é que me agradou nesse desabafo, é porque isso que o Ministro disse não foi uma declaração, foi um desabafo. Achei maravilhoso. Eu vou-te explicar o que aconteceu precisamente. Ele estava na primeira fila, cheguei atrasado, porque achei que Mujo fosse mais perto de Azeitão e não é nada, que tem imenso trânsito. Cheguei atrasado, tive a Amália, sabes? A Amália, chegou atrasado. Que é a última coisa que eu gosto de fazer, porque eu odeio fazer de vedeta. Mas pronto, lá cheguei, sentei-me, a cerimónia estava lindíssima, e às tantas, o Daniel Deus Dado, diretor de programas da RTP, fazia anos, e eu vi com pena que ninguém lhe cantava os parabéns a você. E então levantei-me e comecei com a minha voz tonitruante pela sala: parabéns a você nesta data querida. E senti então que de repente o Daniel tinha direito aos seus parabéns. E aos seus minutos de fama também. E aos seus minutos. E de repente vejo que na primeira fila o Ministro descobriu-me e ficou encantado a olhar para mim como se eu fosse o Pateta. Não conhecias? Não conhecia. Como se eu fosse o Pateta, ou o Disney, ou da Disney, ou o Mickey, ou assim. E senti realmente que ele tinha carinho para mim. Quando ele vai discursar, ele diz: eu peço desculpa, isto não faz parte do discurso, nem me foi aconselhado pelo assessor, mas eu não posso deixar de dizer isto. E faz-me essa declaração gentilíssima, completamente out of the box. Foi tão gentil, porque não estava programado, percebes? Foi gentil porque não estava programado. Porque não estava programado. Porque as homenagens programadas têm sempre uma volta na ponta. É aquelas coisas, tipo condecorações, não é? Ok, vamos condecorar este desgraçado, mas em contrapartida temos aqui um de esquerda e vai este aqui também que é de direita, vamos pôr aquele que está quase a morrer. Mas para compensar vamos pôr este que é novo. Portanto, aquilo tem ali tirando o Mário Soares, que condecorava com o coração. Eu falo, enfim, eu fui condecorado em 92 por ele só porque sim. E tinha feito humor de perdição e tinha sido censurado. Portanto, o Mário Soares era uma figura à parte. Hoje em dia, todas essas coisas são feitas cientificamente e com 100% de cabeça e 0% de coração. E quando de repente há um político que sai da frieza do sistema para te dizer uma coisa, olhos nos olhos, à frente de toda a gente, é tão gentil que eu depois, quando aquilo acabou, ainda lhe fui dar um grande abraço. Ele assustou-se, devia achar que era um atentado. Fui-lhe dar um grande abraço porque achei de uma gentileza enorme. Bom, depois justifica-se, porque é um homem muito mais preocupado com a cultura e com a arte do que propriamente com o posto político. Portanto, tem essa arrumação mental. Quem está também numa fase muito gira é o Marcelo Rebelo de Sousa, porque o Marcelo sabe que está a queimar os seus últimos cartuchos, não é? Como eu, entramos numa fase que agora já só falta o terceiro ato e depois morremos. Depois dos 60 é isso que se sente? É, completamente. Temos mais o terceiro ato e depois acabou, então adeus. E então quando se é confrontado com a morte de pessoas próximas, como é o caso de Nicolau, quer dizer, Nicolau, eu lembro-me dele ontem a fazer o feliz e contente comigo, não é? Portanto, para mim é impensável que aquele homem desapareça, impensável. E portanto, repara bem, até estou mais preparado para o desaparecimento da minha mãe, que já tem 84, e que eu considero que já é um privilégio alguém ter 84 daquela maneira. Já é um bónus. Se ela desaparecer, eu tenho uma maior tristeza, mas acho que viveu uma vida plena e gigantesca. No caso de Nicolau, não senti isso. Senti que lhe faltavam 10 anos para se cumprir, não é?
E, portanto, quando nós fazemos esta observação, observamos este nosso ridículo lifespan, sentimos, não, espera aí, deixa-me cá gozar este terceiro ato. É o que o Marcelo está a fazer, e por isso é que ele está a ser um presidente tão giro. Porque... No primeiro mandato. Não, mas eu acho que se houver segundo vai ser igual, digo-te sinceramente. Porque, ao contrário de pessoas cinzentas, eu não quero estar aqui a denegrir ninguém, mas para cada Marcelo há 10 cinzentões, alguns deles também já foram presidentes da República, que têm uma perspectiva de vida completamente burocrática. E esses então até ao último dia estão a pensar o que é que as pessoas vão pensar. Acho o que é que ele escreveu sobre mim, estão tão preocupados, são tão pequeninos. E o Marcelo não é assim, o Marcelo é muito maior que a própria vida. Como era o António Ferro, ainda há pouco tempo entrevistei a Rita Ferro sobre o avô, como era o Germano Saraiva, que são pessoas que não vale a pena pegar no Germano Saraiva e encaixá-lo no Estado Novo como Ministro da Cultura. Ele era muito maior que aquilo tudo, percebes? E há pessoas que são gigantes e essas inspiram-me tanto que nem imaginas. A pergunta era se te reviste neste elogio. Portanto, a resposta é sim. Obrigado. Posso passar à segunda pergunta? Faz favor. Mas digo já que a resposta é não. É. Não sei o que é que me vais perguntar, mas para cada sim tem de haver um não. Isso é uma... Não. Assim, Eu peço desculpa que eu ainda estou inebriado por um pastel de nada que acabei de comer. Claro. Em que ponto é que está a tua carreira? Olha, ontem mesmo desabafava eu na minha página de Facebook, numa fotografia lindíssima que pus com o Carlos do Carmo a dar-me um beijinho. Escrevi uma frase que... enigmática às vezes. Neste caso não é nada enigmática, ela responde precisamente à tua pergunta. Tenho a certeza absoluta que vou ter umas saudades doentias deste presente. Está a ser um presente tão giro, tão giro, tão giro. Eu estou numa fase, estou fisicamente ainda completamente apto. Ao longe ainda parece novo. Ao pé não, ao pé já não engano ninguém. Os meus espetáculos estão sempre esgotados e tenho dezenas de milhares de pessoas a assistir onde quer que vá, nesses espetáculos de ar livre. E não só, também estiveste no Porto, agora recentemente, esgotado. Mas tenho o privilégio, mesmo naquelas festas, se tu quiseres filmar uma festa popular, tens 20 mil pessoas, chega à atração e as pessoas vêm meia hora e depois vão andando. Umas vão comer farturas, outras vão para casa, outros estão com os filhos ao colo. E depois tens atrações que funcionam ao contrário. Não é? Começas com 20 mil e acabas com 30 mil. E hoje em dia faço parte desse lote. Me dá um orgulho enorme. Depois tenho a felicidade de ter amigos à frente dos destinos da RTP. Amigos e admiradores. E, portanto, estou a fazer precisamente o programa que gostaria de fazer. O cá em casa. Um privilégio. Como foi dito, volta lá então ao teu talk show. E eu perguntei, posso fazer uma ideia diferente, um bocadinho mais complicada e mais cara, obviamente. Que é fazer a minha casa, e lá expliquei. Mas isso é maravilhoso, isso para nós é uma mais-valia. Lá tiveram de arranjar uma maneira de encaixar aquilo no orçamento, sendo um bocadinho mais caro, por isso é que às vezes não há. As pessoas ficam muito revoltadas, parece impossível. Minha mãe no outro dia, deves ter inimigos lá dentro, porque há quartas-feiras em que não há. Eu disse, não querido, é uma questão de gestão económica. Para o programa que é carote encaixar no budget e não ser escandaloso, de vez em quando não há, e, portanto ele pode se estender até junho. Não, mas não há por causa do futebol, atenção. Sim, mas se eu tivesse no outro dia qualquer havia, não é? Num fim de semana, por exemplo. Num fim de semana, ou à quinta-feira, ou à terça-feira, não havia futebol. Ou à terça-feira havia, mas segunda. Mas, portanto, são razões económicas que me foram explicadas, com as quais eu concordei e acho lógica. E hoje em dia também não é preciso estar sistematicamente no ar para as coisas funcionarem. Portanto, é preciso que elas sejam bem feitas e que tu acabes de ver o programa. Ontem vi o programa que vai para o ar hoje e acabei com aquela sensação... Hoje, no dia em que estamos a gravar. Hoje, no dia que estamos a gravar. E acabei com a sensação, boa. Está aqui 100% do nosso suor. Meu, da UF, dos autores, dos músicos, do Zambujo, dos convidados. Perfeito. Este programa está genial. E, curiosamente, o feedback não se sente tanto em Portugal continental, porque as pessoas estão blasé, têm milhões de coisas para ver, mas na diáspora é neste momento o grande programa da diáspora, que me dá um orgulho. Eu viajo muito. Estiveste na Austrália? Estive na Austrália. E já na Austrália, quando eu cheguei, só tinha 3 programas para o ar. E já havia um encantamento enorme pelo programa. Tem fado ao vivo, tem música ao vivo, tem humor, as entrevistas não são gigantes. Portanto, é um bom produto. Não, e está muito recortado e intercortado. Não é? Já viste? Várias vezes. Muito obrigado. Não, eu sou o teu admirador, tenho que fazer para o bem e para o mal. Digo. Claro. Aliás,
Se me permites, eu sou uma observação, quando foi para o ar o primeiro programa, eu fiz uma pequenina leitura e enviei-te. É a minha leitura pessoal. Exatamente, já me lembro. Mas isto para te dizer que aquela é a via mais difícil. Nós entramos às 9 da manhã e saímos às 4 da manhã. Sem parar. Só parar para comer. Rapidamente. É um programa feito com imensa paixão. E estou muito, muito contente com o formato. Portanto, isto respondendo então à tua pergunta, estou numa fase ótima, fantástica. Depois, às vezes digo na brincadeira, mas você trabalha tanto, não gostava de trabalhar menos. Isso não posso, não posso deixo ter a vida maravilhosa que tenho, não é? Mas na verdade é mentira. Eu acho que mesmo que eu vivesse num quarto alugado como de enfermeira e dormisse num sofá de napa com naparons, eu continuaria a trabalhar muito. Porque é no trabalho que eu me cumpro e é no trabalho que eu faço aquilo que mais prazer me dá, que é causar os contrastes. Ir trabalhar muito para depois poder divertir-me muito, ou fazer um luxo máximo, que é viajar com qualidade. Não é viajar... Em low cost. Não, isso não sou capaz. Prefiro ficar em casa a ver televisão e a viajar pela televisão e a ver aquelas paisagens muito bonitas. Mas num 4K, não é? Sim. Hoje em dia já não se consegue. Que são mais baratas do que as televisões antigas mais. Portanto, a piada é essa, não é? Hoje em dia, com 1000 e tal euros, compras uma televisão maravilhosa de 4K. Antigamente não, tinha para comprar uma grande BIO, precisavas de 20 mil euros ou 30 mil euros. Tu, nos últimos 40 e picos anos, os anos que levas de carreira, sempre te confrontaste um bocadinho com algum tipo de luxo, que estavas acima da média das pessoas? Pelo menos era essa a imagem que tu transmitias. Foi propositada? Foi acidental ou não? Não, eu tenho uma coisa fatal, não é? Eu nasci entre milionários. Na escola alemã, a escola alemã tinha alemães e portugueses. Faziam parte do 1%, do 0,01% da casta portuguesa, que já na altura vivia com um avião privado para ir para as caçadas. Portanto, eu nasci... Isto nos anos 60. Nos anos 60, 70. 60 e 70, exatamente. Portanto, eu nasci com um Mercedes, um dos 8 Mercedes dos pais dos meus amigos, a virem buscar com um dos 3 motoristas para me levarem a uma das suas muitas quintas, onde íamos passar o fim de semana rodeados de pessoal, ainda ninguém sabia o que era caviar. Eu já tinha provado e visto, porque a mãe de um amigo meu, que por acaso era alemã, vinha diretamente do Irão, porque era amiga da Faradiba, e então vinha do Irão. Uma das mulheres do chá? Uma das mulheres do chá do Irão. E portanto, eu nasci no meio para mim não era luxo, para mim era ir à Disney World, ver coisas bonitas, tudo me cheirava a perfume. Como é que tu te sentias no meio dessa malta? Sentias-te bem? Sentia-me profundamente feliz. Confortável, não é? Sim, porque seguro, porque as pessoas muito ricas, as verdadeiras, não são as falsas ricas. As falsas ricas esmagam as pessoas com a sua riqueza, fazem de propósito. Ostentam? Não é ostentar, não, são pirosas e gostam de esmagar a pessoa. A pessoa verdadeiramente chique, a pessoa verdadeiramente rica, faz o que fez a avó Espírito Santo. É importante explicar agora, fala-se muito da família Espírito Santo por causa das razões erradas. Do BES. A montante dos atuais, que fizeram esta salganhada toda, havia pessoas que se tornaram grandes senhores. É importante explicar que uma avó Espírito Santo foi uma das aias da Rainha de Inglaterra, por exemplo. E essa senhora, um dia, os caseiros salvaram-lhe... Não sei se a história é bem assim, mas anda perto. Os caseiros salvaram-lhe um filho de morrer afogado. E ela fez um jantar de homenagem aos caseiros. E quando chegou o lava-mãos, para lavar as mãos com a rodela de limão, a caseira pegou naquilo e começou a beber, como se fosse sopa, não é? E a velha avó Espírito Santo imediatamente pegou na sua taça e disse: meus amigos, vamos então beber a nossa entrada. E bebeu com ela a água com limão. Como se não nada fosse. Isto é ser-se grande. Eu vivi rodeado destas pessoas. E, portanto, para mim, os pais dos meus amigos levantavam-se para ajudar a empregada a pegar no saco de plástico. Os pais dos ricos normais portugueses
fatelas, dizem, oh, não sei quantas, vá ali buscar não sei o quê para dar à senhora. Não é? Faz toda a diferença. Com estes eu não me revejo. Isso saiu, tu saíste dessa zona de conforto, como agora Sim. se costuma dizer, quando saíste da escola alemã, vieste para o mundo real? Eu saí da escola alemã, voltei ao mundo real e pensei assim, como é que eu faço? Com quantos anos? Tinhas 18? Era chaval, era tão novo, tinha 19, 20. Sim. E eu pensei, como é que eu faço para, com o meu trabalho, já que não acredito, não havia Euromilhões, e ele estaria também no que não sei a ninguém, e como é que eu faço para chegar perto de algumas destas coisas que eu vi que gostaram tanto? Como é que eu posso pôr o meu talento ao serviço de ganhar dinheiro sem ser ou a vender droga ou a fazer aquelas coisas que dão dinheiro rápido? E então percebi que sendo artista e arranjando um nicho de excelência, eu podia faturar bastante dinheiro para ter uma vida parecida com aquela. E, portanto, quando eu começo a ter luxo na minha vida, não é para ostentar nem para espanar ninguém, é porque, felizmente, me estava a divertir. O que eu podia ter feito na altura, que é o que eu faço hoje, é que as pessoas não precisam de saber. Não precisam de saber. Agora, em dezembro, vou passar uns dias a Paris. Não me custa nada dizer que vou trabalhar para não ofender as pessoas. Vai a Paris, vai aonde? Eu tenho um espetáculo. Mesmo que não seja verdade. Acabou. Claro que não é verdade, não é? Mas não vou dizer nem o que é que vou fazer, nem para onde é que vou, porque é estar a esmagar e a chatear as pessoas. Mas aí não há uma curiosidade doentia da parte das pessoas pelo lado oculto dos atores, claro, dos desportistas, das pessoas famosas? Claro. E depois a pessoa ou opta por, se viver numa sociedade em que fizer bem às pessoas, mostrar o luxo, mostra-se, como a americana. Na americana inspira as pessoas. As pessoas ficam... É um antidepressivo quase ver a casa dos artistas, Hollywood, os aviões dos artistas, as joias, as passadeiras vermelhas. Na sociedade como a americana é inspirador. Porque as pessoas imigram para a América com esse sonho. Precisam tanto de olhar para o luxo como os Kardashian, quanto eu preciso de olhar para o Júlio Isidro. O Júlio Isidro para mim é uma inspiração porque como tem mais de 10 ou 12 anos do que eu olho para ele e penso que possível que é daqui a 10 anos eu ainda estar tão bem e tão útil. Basta que faça como ele, que me preocupe todos os dias. E, portanto, o trabalhador que vai para a América precisa de olhar para os ricos para se sentir inspirado e feliz. Na sociedade portuguesa é ao contrário. A felicidade alheia destrói, mata, queima, avilta. E, portanto, não vale a pena. Ninguém vai dizer, o Cristiano Ronaldo, que casa tão bonita, que carro tão lindo, olha, até tem um avião. Pode ser que um dia... Não, o que o português pensa, não diz, mas pensa, só espero que um dia destes o avião caia. É um secreto. Contigo lá dentro e a família, mais as meninas, e mais o dinheiro, e mais... Porque já não suporto mais o teu luxo. Este é o pensamento português. E, portanto, se a gente não quer incomodar os nossos irmãos, é não tocar, é a velha história. Como é que as coisas vão andando? Cá vamos andando. Tão bem, sim. Mas tens tido, eu tenho visto no Face, está cheio de trabalho. Sim, mas ouve lá, aquilo é mais ou menos, o que eu faço é rentabilizar bem as imagens. Nem estou assim a trabalhar tanto, quer dizer, mas ainda no outro dia te vi assim, sim, mas ganho muito menos que os outros. Aquilo. E a vida está muito dura. Ótimo. Então vou continuar a gostar de ti. E são lives salazaristas ou não? Não, são características que do nosso povo? Sim. Que não mudam, não vão mudar nunca? Não. Eles mudam quando o povo sai daqui. Porque tem a ver com a geografia, eu acho. Tem a ver com a pressão atmosférica. Como o bom champanhe. O bom champanhe para nascer é uma certa zona do Reims. E naquelas vinhas, como no Douro. No Douro há umas zonas em que ponhas as uvas que puseres, o tempo condiciona as uvas de tal maneira que, passado umas gerações, aquela casta que nem sequer é muito boa já está a dar um maravilhoso vinho do Porto. E eu acho que Portugal esmaga as pessoas. Este sítio, o mar por todos os lados, esta geografia, o país pequenino. É inconsciente. As pessoas ficam pequeninas. Mesmo os estrangeiros que vêm para cá ficam iguais. A partir de que altura da tua carreira e da tua vida começaste a perceber que havia intrusão a mais no teu lado privado? Eu não precisei de me preocupar muito, porque o próprio Estado se encarregou de fazer isso. Eu comecei a ser tão perseguido tão cedo. Através dos impostos? Através de tudo.
que percebi, espera aí, já percebi, eu vivo num ambiente hostil e, portanto, a minha vai ser uma vida de sofrimento até o dia em que morrer. E assim é. Por causa do teu sucesso? Sim, sim. Como o país não aguenta o sucesso individual, as suas instituições refletem esse ódio, esmagando e destruindo quem o consegue. E através, no teu caso, seria das finanças? Não, através de tudo. Estou a falar. É politicamente? Através de tudo, de fazer parte de listas de índices para não entrar em festas, arranjarem a maneira de me lixar, calarem-me porque eu falei demais sobre um processo e ser chamado de repente para me calarem porque estou a falar demais. Enfim, há um constante comportamento do próprio país. Qualquer pessoa de sucesso individual em Portugal funciona um bocadinho como uma impureza dentro de uma ostra. Só que depois, em vez de fazer uma perna à volta, a ânsia é destruir o organismo o mais possível. Portanto, se tu reparares, os sobreviventes, e somos muito poucos, ou são porque adoeceram ou perderam a voz, como a Amália, a partir de certa altura, toda a gente começou a adorar a Amália porque ela já não tinha voz. A partir daí, sim. Quando ela começou a não conseguir cantar, foi uma unanimidade nacional. Digamos, anos 90. Quando ela cantava e tinha o sucesso que tinha, era profundamente odiada e todos os dias se inventava uma história nova. Depois passaram a ter pena? Não, passaram a adorá-la. Mas com uma comiseraçãozinha? Claro, porque precisamos disso para adorar. Coitadinho, está tão mal. Eu percebo isso nos meus concorrentes. Eu tenho um concorrente porque eu tenho uma inveja enorme, que é inteligentíssimo. E no outro dia percebi que ele estava a ficar careca. E já estou a gostar mais dele um bocadinho. Português ou estrangeiro? Português. E como está a ficar careca, já estou a gostar mais dele porque vai ficar careca. E tu não Portanto, ficas... nós somos assim. Porque geneticamente tu não ficas careca. Sim, a de ficar, tenho aqui um bocadinho já de cabelo mais fraco, portanto, a de ficar um bocadinho mais tarde, como ficou o meu pai. Mas este ainda tem 30 e tal anos e já está a ficar careca. E eu, ai, que bom, que felicidade tão grande. E, portanto, nós funcionamos assim. Porque, repara, quando eu falo nos defeitos dos portugueses, eu não estou a pôr à parte. Eu não sou um ser iluminado que está aqui, que é completamente diferente, eternamente bondoso fico tão contente com o sucesso alheio. Não fico nada. Às vezes, quando perguntam, então o que é que gostava, os seus concorrentes, o que é que gostava que lhes acontecesse? É pá, que morressem todos num acidente, numa caminhonete. Credo também. Não é preciso ser tão mauzinho, não é? Estou a brincar, obviamente. Tu quando estiveste... Mas basta que tenha uma mononucleose infecciosa e não vão trabalhar nesse Natal. Pronto, uma coisinha simples. Sim, que depois seja recuperável. Tu quando estiveste agora na Austrália e estiveste no ano 2016 pela primeira vez, sim, tanto quanto sei, que tipo de português é que tu descobriste? Disseste agora que quando nós saímos lá para fora, a nossa mentalidade é outra. Agora aí vamos passar ao lado luminoso do português quando imigra. O português, quando imigra, livra-se desta canga portuguesa, da inveja, de parece mal e não sei o quê. E à sua maneira, pega na sua vida e faz com ela aquilo que entende que deve fazer. E vou-te dar o exemplo da imigração australiana. Tens várias camadas de imigrantes, que acontece também nos outros países. Tens pessoas que estão na geração à frente da minha, que tem agora 70 e tal, que nem sequer saíram diretamente de Lisboa. Muitos saíram de Paris, vê lá tu, não lhes estava a correr já bem a vida em Paris e resolveram dar então o salto. Uma segunda imigração. Segunda imigração. São pessoas que muitas vezes uns nem sabiam quem eu era, atenção. Houve um que veio ter comigo e disse, já com muito sotaque australiano, e disse, eu não sabia quem tu eras. Tu és muito bom artista, pá. Eu vou-te passar a seguir. Agora diz-me uma coisa, quando é que cá voltas que é para eu te ver-te? Isto é maravilhoso, não é? Essas pessoas, uns precisaram de se livrar de Portugal de vez, construíram a sua vida e vivem-na em pleno. Todos eles ganharam dinheiro e estão bem, curiosamente. Todos eles. É uma sociedade de quem quer trabalhar ganha muito dinheiro. E vivem o seu dinheiro, cada um à sua maneira. Uns não gastam, mas são ricos porque têm apartamentos que alugam. Outros gastam porque vão muitas vezes de férias àqueles sítios que estão às Malásias e às Tailândias, outros sítios todos. Outros vêm a Portugal 300 vezes que lhes apetece, porque têm família e gostam. Mas todos eles se cumpriram mais ou menos e livraram-se daquela canga que nos faz sentar na plateia a dizer, então vamos lá ver se este ainda canta. Vamos lá agora ver. Agora tive o Carlos do Carmo como convidado, dizia um tipo que lá andava e tal. Mas este ainda canta. E depois ele cantou em direto, lindamente. Não é? Com 75 anos? O comentário foi, não está mal. Mas isto não vai durar muito tempo. Esta é a nossa mentalidade. Se o programa fosse gravado com portugueses que vivem na Austrália
Disse, ai que maravilha. Ah, está tão bem. Ai que giro. Como é que eu faço para ouvir mais vezes? Há um encantamento que se cola a nós. E por isso é que eu gosto tanto de sair. E basta ir aos portugueses que estão em França. Mas tu és feliz ou infeliz com o país que tens? Sou felicíssimo, porque senão eu tinha-me ido embora. E se alguém está em condições de se ir embora, sou eu. Portanto, eu adoro da mesma maneira que o meu pai tinha imensos defeitos quanto a mim e eu adorava. E tenho as melhores memórias dele. E se me dissessem que gostava de voltar a ter aquele pai, ou preferia o padre Francisco Melícias. Disse, não, dá-me cá o meu pai, faz favor. E portanto, pregando Gáudio dos antitaurinos, porque o Melícias gosta de touros. E portanto, eu acho que amar é amar incondicionalmente com os defeitos. Eu adoro Portugal, diverte-me, loucuras com todos os seus defeitos. E conforme eu te disse, eu estou neste momento a viver uma fase maravilhosa e adoro fazer rir os meus fregueses e, portanto, não tenho nada contra. Agora, é um país complicado. Difícil. Então, se calhar por causa disso, quem sobrevive a ele sobrevive muito bem. Porque, repara, eu no outro dia tive uma reunião de craques internacionais em Los Angeles. Grandes craques internacionais. De que área? Da minha. Do entretenimento, sim. E eu era, da minha geração, o único que não está dependente de cocaínas, de álcool, de tratamentos, de psiquiatras. O único. E eu pensei que giro. Como no meu país é muito mais difícil de sobreviver que neste, eu tive de ter tanto músculo e tanta coisa que agora são um gajo completamente clean e vocês estão completamente dependentes de substâncias porque estão mimados pelo país. Está tudo mimadíssimo. E depois são tão infantis. Eu sentei-me ao piano, depois ninguém tocava piano, ninguém estava tudo a olhar uns para os outros. E eu sentei-me ao piano e comecei a cantar coisas e a ver se animava e estava tudo fascinado, mas ao mesmo tempo ansioso que eu me fosse embora. Onde eles perguntavam, you're not planning on staying here now? No, oh, good. Portanto, foi muito simpático, não é? Para quem não... Para quem não vê, você não planeia estar aqui a noite toda, pois não? Eu tenho uma história com uma testemunha chamada Ruth Rita, que fazia comigo a Roda da Sorte, em que eu vou em 91 a fazer os 25 anos da Disney e que de todos, quando eu tive tanta êxito, cada um a Orlando, e cada um de nós apresentou um episódio da Roda da Sorte lá. O meu correu de tal maneira bem que o americano nunca mais falou comigo e na última fase desapareceu. Nem queria sequer falar comigo. A única pessoa que gostava muito de mim era o Merv Griffin, que era o produtor. Mas depois percebi que gostava muito por outras razões. Basicamente queria-me comer. Já aparece a Cristina Ferreira a falar do seu livro. O que me deixou muito orgulhoso, porque é bom a pessoa sentir-se desejada, mas não era propriamente o meu sonho de vida, era ir para um quarto de hotel com o Merv Griffin. Pois. Portanto, é uma cidade... Não era a tua roda, nem era a tua sorte. Não. E, portanto, era uma cidade de tal maneira competitiva que arranjaram a maneira de me encostar à boxe, não fosse eu querer ficar lá. E depois disto tudo, o que é que tu podes concluir? És um homem feliz nesta altura da tua vida? Ninguém pode ser feliz a partir do momento em que começa a perder os amigos e, portanto, a felicidade é uma utopia que não existe. Aliás, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Manuel de Oliveira, quando fez 100 anos, e infelizmente falavam mais na idade do que propriamente na obra dele, perguntaram-lhe de que é que você tem mais pena. Ele disse justamente dos amigos que tinha perdido. O amigo mais velho que ele tinha 80 anos. Era o Bernardo da Costa, diretor da Cinemateca. É verdade, o Bernardo, que era uma vizinhança então, mas esse também fumava tanto que também não fez nada para viver mais um bocadinho. Ele olhava, era tudo já tabaco, era nem pulmões, nem só uma borbulha lá dentro. Mas devo-te dizer que a felicidade não existe. O que existe são pequeninos momentos, pequeninas bolinhas, pequeninos fogos fatos, como no fogo de artifício, não é? A gente pensa, que pena o fogo de artifício acabar, que pena, é tão lindo, olha, já acabou. Mas acaba em meio segundo. Exato, e a nossa felicidade são meios segundos. Às vezes estão coladinhos uns aos outros, mas são meios segundos que desaparecem. O que nós temos de fazer, e com a idade conseguimos,
é pôr os meios segundos em câmara lenta para os gozar muito. E para fazer render. Para fazer render. E hoje em dia eu tenho essa técnica. Não é? Não imaginas, por exemplo, a qualidade com que eu faço nada. Fazer nada é uma arte. Não é? E fazer nada bem, como eu faço hoje em dia, tornou-me virtualmente indestrutível. Eu acho que até podiam-me pôr num quarto, desde que eu tivesse uma cama, uma boa televisão e um computador, eu era infinitamente feliz. Já tenho uma vida interior tão forte, tão grande, tão uma capacidade de desmultiplicar o tempo e de gozar os meus tempos livres, que a felicidade está aí. Aí é que está. Podemos potenciá-la com coisas que vêm de fora. Se me disseres, ok, tens o dia livre e vou-te dar o privilégio de acordar numa suíte de Hotel Ritz, das que estão viradas para a Praça Vendôme, com um pequeno almoço que inclui uns ovos mexidos com trufas frescas, que é novembro, e alguém te laminou trufas brancas para dentro do omelete, e ainda tens direito a uma flûte de champagne, pode ser um Clos de Mesnil de Krug. Se a felicidade é potenciada nesse minuto, é mais do que se acordares na Baixa da Banheira, num T0 virado para uma parede. Santos Primor para a Baixa da Banheira, onde tenho grandes amigos. E nem para a parede. E onde já fiz. E a parede já é mais complicada, porque pessoas correm. Pagar-se-ia menos de mim, com certeza. E no hotel não pagas. Por causa da parede. Exatamente. E, portanto, não é para o sol, nem para a praia. O que eu às vezes procuro na minha vida é, portanto, agora vou aqui trabalhar muito e agora pego neste dinheiro que é para amanhã criar um momento de felicidade. Tu tiveste algum receio durante esta tua carreira de que o dinheiro te pudesse faltar, ou tiveste sempre um pé de meia? Não, nunca tive. Vivi sempre como as grandes empresas. Ou seja, a minha dívida é infinitamente superior sempre àquilo que eu tenho. As grandes empresas são a sobrevivência. E, portanto, o que eu tenho, que é invejável, é uma grande capacidade de trabalho. A história do pé de meia, para mim, é extraordinariamente redutor. Quer dizer, a pessoa, se eu pensasse no pé de meia nos anos 90, não vivia numa casa decente, nem tinha vivido o que vivi. Estava agora sentado em cima do colchão cheio de notas a desvalorizar, e a vida tinha-me passado ao lado. Portanto, isso é muito perigoso, essa história. O que tu tens é de investir. E é assim que se tem de viver hoje em dia. Tens de ter uma capacidade profissional de safar, seja onde for. E isso os pais têm a obrigação de dar aos filhos. Mas não fazendo tudo aquilo que... Não, fazendo o que for preciso, desde que tu faças bem. Eu seria... Então se você agora de repente for para Singapura, ninguém percebe o seu humor. Não. Mas tenho várias opções. Vou para algum hotel tocar clássicos do standards do Sinatra ao piano e sou um excelente pianista, um excelente crooner ou candidato numa recepção do hotel porque falo 6 línguas corretamente e tenho um mundo que eles não têm. E, portanto, eu sei que posso sobreviver em qualquer sítio fazendo seja o que for, bem. Até posso ir para uma cozinha, até posso abrir um restaurante e ser o único cozinheiro. Aliás, tu, nos teus programas, incluindo neste, há sempre uma componente gastronómica fortíssima. Exatamente. E, portanto, eu estou em condições de dirigir uma ótima cozinha e fazer um grande restaurante em qualquer parte do mundo. És um connoisseur mesmo. Eu não sou um connoisseur. Sim, sou. Há zonas onde não sou. Por exemplo, tenho um enorme desgosto. Não perceber nada de vinhos, porque como o vinho não me toca, é imperdoável. Mas se me puseres 3 bons vinhos à frente, eu não sei dizer qual deles é o Borgonhe, qual é o Douro, qual é o do Alentejo, não sei. E isso é uma pecha gigantesca. Agora, na culinária em geral, sou um grande conhecedor daqueles que discutem de igual para igual, como já aconteceu, com o Fernando Adrià ou com o Alain Ducasse. E já levei o Adriana nos tempos ainda do... Ele tinha um restaurante maravilhoso numa pousada ao pé de Sevilha, e ele estava lá nessa altura e uma das entradas não fazia sentido. E eu não sabia que ele estava lá, eu disse ao chefe, isto não faz sentido, isto é uma porcaria. E o homem levantou-se, veio ter comigo, falámos meia hora sobre aquilo e ele tirou da carta. Era uns fuzile misturados com línguas de bacalhau. E ambos tinham a mesma textura, o que tornava a coisa irrelevante e enjoativa. No contraste é que está o... Sim, irrelevante e enjoativa. E, portanto, ele mudou. E no outro dia disse ao Avilés que não faz sentido servir torta de laranja com gelado de laranja. Só que ele é muito teimoso
E então mantém aquilo na carta. Não faz nenhum sentido. É muito laranja. Olha, por falar em laranja, as tuas relações com o poder laranja, com o poder vermelho ou com o poder rosa foram muito mais evidentes há 20 anos, há 25 anos, onde tu davas jantares e punhas lá os primeiros ministros e os ministros e outras pessoas. Hoje já não o fazes porquê? Porque já brinquei àquilo, não é? No fundo, aquilo é como a história do barco. O meu sonho era ter um barco de 20 metros. Fui trabalhando até ter. Quando finalmente tive, era tão caro, era tão chato, eu já me divertia tão pouco com o objeto que vendia e acabaram os barcos para sempre. E hoje em dia é um alívio não ter barco. Todos os dias acordo feliz de não ter barco. Um prazer. E a mesma história com esses jantares e essas festas. Eu quis ver até que ponto é que eu podia ir. Quando comecei a fazer jantares de anos em que podia ter os tipos da banca, mais o governo em peso, mais presidentes, mais quem me apetecia ter, e funcionava e toda a gente ficava satisfeita e eu conseguia, pronto, já consegui. E depois o meu sonho passou a ser fazer jantares de anos onde eu não precisasse passar o dia de anos de cócoras no chão a estudar os lugares onde ia sentar as pessoas. Não imagina se quer sentar 160 pessoas. Muitas não se davam entre elas. Sim, portanto era um trabalho duríssimo. Não é? Duríssimo. E, hoje em dia, e diplomaticamente muito sensível. Complicadíssimo. Portanto, depois de conseguir fazer isso na perfeição, hoje em dia as minhas festas de anos são 10 pessoas à volta de uma mesa, só íntimos, a rir. E isso é muito mais saudável, com certeza. Porque agora, não, se me impusesses isto há 20 anos, eu ficava triste. Pois, mas não era isso que eu queria. Nunca te fizeram uma contrapartida, ou seja, nunca te pediram nada. Se fores muito gentil para alguém e gostares de alguém verdadeiramente e sistematicamente, há fortes hipóteses, se esse alguém chegar a um sítio de poder, que te devolva a atenção de alguma maneira. Nem que seja convidante para um banquete, ou fazer-te uma homenagem, qualquer coisa. O ser humano funciona assim. Se for sistematicamente hostil, obviamente que ficas isolado, não é verdade? Vasco Polido Valente, ninguém o vai convidar para jantar com ele em qualquer sítio. Não, porque até também não quer. É caro. Pois, deve estar fechado a pensar a quem é que vai dizer mal a seguir, não lhe apetece nada que o convidem. Mas há pessoas muito queridas que escrevem coisas fantásticas e que passam a vida nos jantares. Convidados pelas coisas, porque escrevem coisas muito simpáticas. Tu és um tipo de fases. Tu falaste em várias fases da tua vida. Esta foi uma, já arrumaste. O que é que se segue? Agora tenho muitas fases em 24 horas. Eu vivo várias personagens em 24 horas. Porque achas que o tempo está a escoar dos teus dedos? Claro. E porque não me contento com ter uma vida chata. Portanto, eu no mesmo dia tenho... posso ser um príncipe, um preguiçoso, um altruísta. O dia 2, por exemplo. Eu comecei por dizer que me custa imenso trabalhar sem ganhar dinheiro. Eu hoje só vou fazer isso. Ou seja, começo por ti dias, e assim? vou acabar no casino a atuar numa festa a favor do IPO. É por um belíssimo motivo. Um belíssimo motivo. E portanto, como vês, tenho essa felicidade de viver de ser várias personalidades numa. Mas amanhã já vou estar a trabalhar para uma empresa pesadamente pago. E, portanto, já vou ser outra vez uma espécie de prostituta de luxo que adora os seus clientes. Título que foi aproveitado no outro dia para o Diário de Notícias, que deixou muita gente chocada. Não é? Porque para as pessoas, o conceito de prostituição é uma coisa terrível. Quando eu acho que é uma coisa que não tem que ser qualificada como boa ou má, é uma coisa que existe desde sempre e que faz feliz muita gente. Não é? Eu lembro de um velhote que tinha, quando estava na Costa da Caparica, havia um velhote de 80 e tal anos que ia sempre jantar com umas miúdas giríssimas, lá, almoçar. E eu um dia disse-lhe: "Oh, senhor Ferreira", lá como é que ele se chamava, disse: "Você, pá, tem sempre umas amigas maravilhosas, pá, é bestial." E ele era do Norte e dizia-me: "É verdade, são muito queridas e têm uma grande vantagem. Desde que lhes dei o cheirinho de uma nota de 1000, fazem tudo o que for preciso. De boazinhas, de amigas, de amantes, de mulheres, de cão-vivas. Que Deus as proteja." Isto marcou-me tanto. Então, aquele homem era feliz. Felizmente tinha notinhas de 1000 para dar às meninas que a troco da notinha faziam de amigas, de filhas, de amantes. Era o personagem que fosse necessário. E, portanto, nós fazíamos isso enquanto atores. Eu, hoje em dia, quando vou trabalhar, seja onde for,
não saio sem deixar as pessoas profundamente felizes. No outro dia, no Canadá, depois de o espetáculo durou 1h30, num Centro Cultural das Artes, e quando eu acabei, a plateia transferiu-se toda para o hall de entrada para me pedir autógrafos. E, portanto, o espetáculo de 1h30, os autógrafos duraram 2. E os seguranças já não podiam mais. Mas não é só no Canadá. Não. Eu já vi aqui também e já fui testemunha disso. Mas isto aconteceu lá. Isto só tem piada porque os seguranças não sabiam bem quem eu era, obviamente, porque eram canadenses. Diziam deles, but who the fuck is he, a guru? Porque estava a achar tão estranho as pessoas não se irem embora. E portanto, faz parte mesmo da minha... hoje em dia, insisto em deixar um rastro de bem-estar, de respeito e de felicidade. Porque acho que se as pessoas pagam o bilhete, têm direito ao pacote inteiro. Olha, o Fidel Castro faleceu agora recentemente e politicamente e em termos mundiais não era uma personagem nada consensual. Ou gostava-se ou odiava-se. É o teu caso também em termos artísticos ou não? Não, eu acho que é diferente, sabes porquê? Porque o Fidel Castro fez mal a imensa gente, e eu não faço mal a ninguém, e antes, pelo contrário, deixei um rastro de carreiras construído, pessoas que ajudei, e portanto, não gostam de mim por inveja, isso eu percebo perfeitamente, porque se eu não fosse eu, e tivesse a minha idade e vivesse fora de mim, com uma profissão normal e numa família convencional, eu se calhar odiava-me. De inveja. Ali está um gajo da minha idade, profundamente feliz, que faz o que gosta, que molda a vida à maneira dele, que se diverte que nem um macaco, e eu tenho esta idade e estou a contar os dias para a reforma, eu vou todos os dias para a porcaria do banco ou para a porcaria da repartição. E tenho de aturar uma mulher gorda que me chateia todos os dias, mais os filhos que me passam a vida a pedir dinheiro, mais os netos que são os ordinários, os ranhosos, e está aquele ali tão feliz. Logo, eu odeio aquele tipo. Isso eu percebo perfeitamente, não é? Mas portanto, é um ódio benigno. O ódio do Fidel, não. Basta dizer uma coisa muito curiosa. Por exemplo, fazendo o paralelismo com o Salazar, que é uma coisa muito falada e muito propalada, mas é inevitável. O Salazar morreu remediado, não pobre, mas profundamente remediado. Ou seja, lutou para defender as suas ideias e não para resolver a sua vida económica nem dos seus descendentes. Logo, merece um tipo de respeito que não merece um ditador como o Castro, que morreu com uma fortuna avaliada em 900 mil milhões de dólares. Eu repito, 900 mil milhões de dólares. Fortuna que nos últimos 5 anos duplicou, porque ele era sócio maioritário de todas as empresas públicas, ditas públicas, em Cuba, que prestavam grandes serviços. Ele e o irmão são pessoas venais. O atual chefe de Estado. O atual chefe de Estado. São venais e, portanto, merecem-me um respeito muito distante. E pessoas que entregaram a causa ao seu país, mesmo que eu não concordo com elas, como o caso de Salazar, merecem-me respeito histórico, sem dúvida. Nem concordas também com muitas coisas que o Fidel fez? Algumas coisas. Há muitas coisas que o Fidel fez que eu até percebo, não é? Porque viver a 80 km do inimigo implica começares a tomar decisões que parecem irracionais. E, portanto, se eu me pusesse na pele do Fidel, teria, se calhar, feito algumas coisas parecidas. O que eu não era capaz de fazer, porque não faz parte da minha formação, era olhar para o lado e ver gente infeliz. Por isso é que eu não sou feliz no Brasil. A primeira vez que fui ao Brasil, fiquei no Palácio de São Clemente, né? Palácio lindo, onde é o nosso consulado. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, porque o cônsul era meu amigo. E ali fiquei. E logo na manhã seguinte me veio o mordomo, que era um homem encantador, chamado Fonseca, em português, seu Fonseca, me veio servir o pequeno, como eles chamam, como é que eles chamam? Café da manhã. Era uma baixela de prata linda, um tabuleiro lindo de prata, do século XVI e XVII, com frutas tropicais, com um serviço maravilhoso de chá. Não podes imaginar. A mesa cá fora, aquilo tinha uma espécie de um terraço lindo, não é? E o sol a brilhar naquele Rio de Janeiro encantado. Eras um sultão. Um momento, ainda não acabei, né?
E quando eu começo, então, metendo o meu suco de fruta do jarro de prata para dentro do copo de cristal, a neblina começou a levantar. Eu percebi que estava rodeado de favelas. Isto já em 77. Disse, mas o que é aquilo? O que é que são aquelas coisas cinzentas em cima das montanhas? Eram basicamente pessoas pobres que vivem mal e que não tinham dinheiro para nada já na altura. Eu não sou capaz Há 40 anos. Eu não sou capaz de ser feliz assim. Vendam-me uma mentira que eu prefiro. Vendam-me Monte Carlo, onde o empregado que está a servir ganha limpos 2.800 euros por mês. Para mim isso é a felicidade. Felicidade é realmente... Aí sou muito dinamarquês, se quiseres, ou muito sueco. Eu gasto fortunas com as pessoas que trabalham comigo. Toda a gente ganha bem. Os meus caseiros, as minhas empregadas, o meu motorista, toda a gente ganha muito acima da média. Toda a gente tem uma vida muito protegida e muito feliz. E eu trabalho muito para os manter. E para mim este é o conceito de felicidade. Não me vendam a felicidade à custa da desgraça alheia que eu não consigo. Portanto, se eu fosse Fidel Castro, teria feito a revolução. E no dia seguinte estava a pensar, e agora o que é que eu faço para começar a fazer com que o meu povo comece todo, possa empandeirar estes carros dos anos 50 americanos que são muito engraçados na fotografia, mas que são poluidores e não lhes dão felicidade, para terem carros bonitos, profissões bonitas e começarem a ser felizes. Como é que eu transformo a minha Cuba numa espécie de Disney World, onde toda a gente ganhe bem? E essa teria sido a minha preocupação. E não foi a preocupação desta gente. Nem de muita gente daquela época, nem de muitos comunistas, cuja preocupação no dia seguinte é como é que eu faço para abrir contas no estrangeiro, para quando um dia for deposto, poder ir viver para um paraíso e ter um palacete no sul de França. Que é a primeira preocupação. E vai ser sempre assim. É o que Vladimir Putin está a fazer neste momento. Já é das maiores fortunas do mundo. E a grande preocupação do Putin neste momento é quem é que eu ponho como meu sucessor que me garanta não me perseguir quando eu sair daqui. E que não ponha o Ministério Público atrás de mim pelas muitas alarvidades que eu já fiz. É a única grande preocupação deste tipo de ditadores. E em que sítio é que eu devo construir o meu palacete para não me chatearem? Hermano, estamos quase a chegar ao fim. Já? Olha, já estou arrependido de ter vindo. Eu que fosse uma entrevista com um tempo decente. Com tempo, mais de 1 hora. Muito mais, tipo 5 horas. 5 horas. Olha, discurso do Fidel Castro. Exatamente. 2017 está aí à porta. Vai ser apenas mais um ano para ti? Ou tens qualquer coisa de novo e de perfeitamente original para fazer? A minha única luta é pela sobrevivência. A sobrevivência económica para manter os meus colaboradores e dás um carinho à tua mãe? E a minha vida viva. A minha mãe é a mais barata de todas, coitadinha, estou um pouco exigente. Manter a minha estrutura viva, os meus músicos, os meus colaboradores, enfim, as muitas pessoas que dependem de mim com os ordenados e os subsídios e felizes. Conseguir cumprir todos os meus compromissos com o Estado e com o país, ver se arranjo tempo para me ir monitorizando. No outro dia um dos médicos que me fez aquele exame que se tem de fazer para as empresas, porque enfim, eu sou o meu próprio empregado, portanto tive de ver se estava em condições. Precisa-me de trabalho. Ele ficou em pânico quando percebeu que eu ainda não tinha feito uma colonoscopia. Ficou horrorizado. Como é que se pode ter 62 anos e ter inconsciência de não ter feito, porque é dos casos de melhores condições para ver se a carcaça funciona mais uns tempos. E portanto, aqui a luta, manter o meu programa na RTP suficientemente interessante para que ele depois seja renovado pelas razões certas, não por dizer, não, coitado, o gajo é um histórico, e precisa de uns trocos. Não vamos aqui tirar-lhe o programa, não, lá mais um anito, coitadinho, não. Dizer que bem que ele está a fazer isto, que resultados tão interessantes que está a ter para aquilo que nós queremos como serviço público, queremos mais. Portanto, essa é a minha verdadeira preocupação. E continuar, aí sim, aí estou em fase de expansão e de crescimento, fazer os meus espetáculos cada vez mais interessantes e melhores. E ganhar no mercado, manter esta coisa no mercado que eu tenho agora, que é um bocado aquilo que
que se sente com a Mercedes, sabe? Compramos um carro normal que serve ou avançamos para um Mercedes S? É um bocado mais caro, mas epá, já sabemos. A longevidade é maior. Já sabemos que vamos e vimos a Madrid às vezes que forem preciso. Quem diz isso diz um sério, um bom BMW. E eu sinto que tenho esse estatuto. Antes de escolherem os elencos ou o tipo que lhes vai fazer a festa ou entregar os prémios, assim, vale a pena investir no Mercedes ou vem o Toyota do ano passado? Não, vem o Toyota do ano passado, que assim guardamos o Mercedes para a festa dos 25 anos. E esse estatuto de Mercedes 600 que eu ganhei, vou lutar para que se mantenha. Qualquer dia está a fazer 50 anos de carreira também, não é? Daqui a muito pouco tempo, sim. É impressionante, mas sim. E aliás, se eu quiser pegar na minha primeira atuação em televisão num programa juvenil apresentado pelo Raul Durão e pela Ana Zanatti, em que fui com duas meninas tocar, faria já os 50 anos de carreira em 2013. Espera aí, deixa-me ver. Portanto, não. Se tu tirar, nós estamos em 2016. 16. Menos 50 dá quando? Dá quando? 66? Dá 66. Sim. Não, então ainda falta. Ainda faltam uns Não, anos. podia pegar em 72 e fazer essa a minha data. 72, Há 71. Há muita gente que diz que tu começaste no tempo em que você nasceu com o Artur Agostinho e com Isso é o que eu considero o meu princípio profissional. com o Pedro Osório. A primeira vez que eu ganho dinheiro, que eu passo um recibo e sou artista, é aí. Era com o Pedro Osório no tempo em que você nasceu, em fevereiro de 1973. No Marimatos. E isso é o que eu considero a minha data profissional. Antes já fazia coisas, mas sempre meio amador. Mas sempre foste à televisão. Sim, mais jovenzinho já. E de puto fazia figuração para filmes alemães. No outro dia, para grande Gáudio, descobri um filme, que já nem sei qual é, infelizmente, feito cá, onde eu estou para aí com 11 anos, a ser raptado por não sei quem. Naqueles filmes alemães muito de época. De série B, talvez, não? Olha, nem tanto, não era nada mau. Mas devo dizer que oficialmente a minha carreira começa em fevereiro de 1973. Portanto, ainda faltam alguns anos para os 50 anos. Mas passa depressa. Exatamente, e é isso que falávamos também em busca do tempo perdido, talvez. Não é? Tu tens medo de morrer ou não? Tenho. Gostava muito de morrer de uma certa maneira e já não teria medo. Há uma grande colega da comédia chamada Phyllis Diller que morreu aos 90. Ela desapareceu aos 92 durante o sono, rodeada de família, sem sofrimento. Acho tão bonito. Entrou em fade out. Não precisou de ter a infecção, o cancro, o acidente, o sofrimento, as dores. Não. Ou como a minha avó Manela, que adorava fazer festas e comeu demais e a digestão fez-lhe mal e morreu a dormir a sesta na sua lindíssima cama, em cima da sua linda colcha de cetim cor-de-rosa. Também não era nada mau. Portanto, a morte é inevitável. Eu acho que todos nós deveríamos ter direito a uma morte suave e simpática. Por isso, eu ser um defensor obsceno da eutanásia. A minha lei da eutanásia seria escandalosa, porque ela bastava que a gente passasse por uma loja de conveniência e comprasse um kit de eutanásia. Dir-me, mas depois há muita gente deprimida que se mata. Para a paciência. Que se mata. Mas então aquela teve uma depressão aos 28 e matou-se. Então foi a opção dela, qual é o problema? Agora, eu queria chegar com dores aos 80 e tal, triste, falido, sem trabalho, e em vez de ir para a casa do artista fazer xixi para um semicúpio, preferia 1000 vezes em casa, e eu mandava comprar um kit de eutanásia, bebia aquilo que sabia a sumo de laranja, e durante a noite desaparecia e ninguém tinha que saber. Tipo All That Jazz. O All That Jazz é assim. É mais ou menos, mas depois há uma grande festa quando o personagem principal. Mas eu tenho a ideia que cá no All That Jazz há coisas que eu não gosto. Há muito fumo, muita droga, muita coca. Eu sou completamente. É americana. Mas eu não gosto de nada. Tu gostas à portuguesa? Eu adoro substâncias químicas para nos protegerem. O bom comprimidinho contra o colesterol, umas cápsulazinhas para ver se a próstata não cresce para além dos 50 gramas, aquelas coisas, não é?
Agora, substâncias para falsear a realidade, a única para que eu tenho alguma tolerância é pelo champanhe. E mesmo assim eu não mais que 4 flutes, que é para não haver crise de fígado. E falas tu no champanhe e não falas no vinho português. Porque o vinho português não me dá volúpia. E o vinho gasoso, o espumante, que eu respeito, não é champanhe. Também tens vinho espumante alemão, francês, americano, e isso é uma coisa, e não tem nada a ver. O champanhe é um campeonato à parte. Quer dizer, o champanhe é a Amália. Depois a Morganheira é a Marisa, os Cabos Aliança é a Namora, também são excelentes. Mas a Amália era aquela, e a Amália só sai da zona do Reims, e a Amália só é bem feita se for feita por... Então, e tu, comparativamente, fazendo uma autocrítica e uma autoanálise, és o quê? Ora, isto é uma pergunta tramada. Eu sou um bom cocktail. Sou um cosmopolitan. Que é um cocktail ligeíssimo. Serve-se daqueles copos de martini e leva vodka, leva sumo de lima fresco, que lhe dá aquela coisa forte. Leva xarope de aranto, aqueles frutos vermelhos doces, um bocadinho de açúcar. É muito fresquinho e, portanto, a pessoa não percebe que está a beber álcool. E quem gosta de cosmopolitan não passa sem ele. É o teu caso e é o caso das pessoas que te admiram. Sim, eu sou uma espécie de um cosmopolitan. Agora, não me podem tomar muito, senão dou cabo do fígado. Herman, muito obrigado. Um belo 2017. Gostei mesmo de estar contigo e espero que te passem a dar programas com horas decentes, que isto de 1 hora não é nada, isso é uma vergonha. Muito obrigado. Que o teu próximo programa tenha pelo menos 5. Fica aqui o recado. E passou num instante. É indecente, passou num instante. É verdade. Estávamos aqui uma tarde inteira.